sacode, se sacode. Pode vir quente, do porteiro ao presidente. Se você pode vir quente. Quem pode vir, pode vir quente. Pode vir quente, pode vir quente. Yeah! Opa, que maravilha! Mais um Pode Vir Quente. Eu e o Marcão e eu, e claro, você do outro lado, para mais um bate-papo super especial, viu? Olha, se você gosta de feijoada, bons amigos e uma gelada, você vai se identificar com esse cara. Agora, se você detesta falsidade, pessoa que não cumpre com a palavra, você também vai se identificar com esse cara. Desculpa a falta de deferência, coronel da Polícia Militar, mas esse cara é o cara. Seja bem-vindo, Coronel Borba. Muito boa noite, Paulo, Marcos, grandes amigos. Uma honra estar aqui, receber o convite de vocês, duas grandes personalidades aqui de Formosa. Vai ser um bate-papo bacana. Muito honrado de estar aqui. Rock and roll. Entre parênteses, né? Entre parênteses. Eu não sabia que o senhor era roqueiro também, não. O Paulão me mandou um release e aí eu vi que o senhor gosta de um rockzinho. Marcos, é assim, eu sou bem eclético. Eu prego muito pelo grupo, né? Eu sou criado numa família, meu pai é sertanejo, gosta de sertanejo. A minha esposa gosta de sertanejo, meus amigos gostam de sertanejo. Mas eu tenho um amigo em específico que nós dois somos amigos desde os 8 anos de idade. E a gente sempre gostou de um rock. Então, assim, quando eu estou sozinho, eu gosto de curtir um Led Zeppelin, um The Doors, né, um Guns N' Roses. Cresci ouvindo Guns N' Roses. Então, geralmente, quando eu estou dentro do carro e eu tenho o poder de escolha, que é só eu dentro do carro, aí a escolha é minha, aí eu gosto de ouvir um rock e tudo mais, também, né? Só as músicas clássicas, anos 80 ali, que é o que eu mais gosto. A música em si, ela vai muito do momento, né, que a gente vive, que está passando, o ambiente, o local. Eu e o Paulo, nós tivemos na 92 um programa de rock durante muito tempo, todo sábado. Sem saber que ele gostava de rock. Tudo rock misturado chamava o programa. A gente fazia esse bate-papo, só que tocava música de rock. E eu também gosto muito de rock, mas eu também sou eclético. O universo do rock, quando o cara é roqueiro, ele não aceita outra coisa, né? Não, exatamente, né? E geralmente quando a gente chega assim, já nessa idade, a gente não tem muito mais poder de escolha, né? Então é o que os filhos mandam, é o que tá ali a galera manda e tudo mais. Mas assim, eu gosto de ouvir um rock nacional, um Legião Urbana também. Mas é mais quando eu tô sozinho, sobretudo quando eu tô dirigindo sozinho. Agora eu tô fazendo o trecho Formosa Goiânia, que eu tô sem motorista, e eu tô fazendo praticamente sozinho. Então é nesses momentos agora, reaflorou e eu voltei a escutar com mais frequência as músicas que eu gosto. Eu tenho comigo, o Marcão fala uma coisa que eu acho interessante, a postura, o rock and roll, daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre o senhor, mas o rock and roll é uma postura. Então eu tenho música do Christian Ralph para mim, que é rock and roll, que é um letraço, né? Olhos de Luar para mim, nossa, cara, aquilo é o faroeste caboclo do Eu gosto muito de Brigas dele. Brigas? Nossa, os caras na verdade, são dois roqueiros no corpo de sertanejo. Exatamente. Mas tem muito disso. O Chitãozinho e Chororó também eram um pouco de rock, assim, primar pela qualidade da música, primar por essa coisa, por esse estilo mesmo, né? Pensar também só na letra. E hoje caiu muito, né? A questão da música. Exatamente, hoje tá muito pobre, né? Nossa senhora, uma muito falta pobre, de assim. cultura, né? Uma falta de letra, de expressão. Realmente está muito complicado hoje. Eu tento educar meus filhos dentro de um ritmo musical bacana. Tô conseguindo até o presente momento, né? Meus filhos não gostam desses trem de funk, nada. Minha filha ali gosta ali de umas músicas mais pop, o meu filho gosta ali também de um rock, algo mais clássico. E tô tentando educar, porque eu acho que a música influencia muito na formação da pessoa. Charles Wesley, que era um músico e também um protestante inglês, eu acho, no inglês é americano, acho que é inglês. Ele falava, dai-me o poder de escolher as músicas que uma nação escuta, que eu não me preocuparei quem faz suas leis. Com certeza. A música tem uma capacidade, aí vive aquele dilema. Até que ponto é a sociedade que influencia a música ou a música que influencia a sociedade, né? Será que essa qualidade de música é resultado de um processo social que nós vivemos ou o contrário, é essa música que influencia? Porque influencia muito. Você imagina no movimento dos anos 60, para quem gosta daquelas músicas de protesto, aquela coisa toda.
Exatamente. mobilizou e movimentou, se certo ou errado, mas certo é que movimentou. Mas né? movimentou grandes massas, né? Tinha ali um objetivo a se cumprir com a música, né? E a gente não vê isso hoje, né? Letras extremamente pobres, ritmos extremamente escandalosos, né? E eu prezo muito por isso. Duas coisas que eu consegui colocar nos meus filhos é a questão de um bom gosto musical e a questão da leitura. Eu acho que são duas coisas fundamentais na formação de um indivíduo. É porque eles cresceram ouvindo coisa boa, né? Então a melhor educação é essa, né? Os meus filhos também têm um gosto É porque, na apurado. verdade, você é um músico frustrado e os seus filhos são músicos realizados. Então, assim, você se realiza nos seus Verdade, filhos. verdade. É. Os dois Rapaz, é filhos deles são... bacana, né? Os Ele dois tava são me falando Meu filho aqui. músico, minha filha canta muito bem, né, Marcos? Canta. Meu genro também, o Caleb. Mas essa aí é duas frustrações que eu tenho na vida. Os gêmeos Só é que não foi pra música. a Raquel é porque ela é preguiçosa. Eu comprei um contrabaixo, dei o contrabaixo Verdade. para ela. Você vê a facilidade que ela tá lá encostado, mofando o contrabaixo. E ela canta também, assim, mas ela tem uma facilidade musical, uma inteligência musical incrível. A Raquel. João e Ruth, não. Mas eu tenho duas frustrações. Eu sou apaixonado em futebol e sou perna de pau. Né? Eu lembro quando eu ia jogar moleque, os caras, ó, deixa o Paulo ali que a natureza toma conta. Ruim de bola. E música, cara, eu adoro música. E, nossa, minha voz é horrível para cantar. Trabalho em rádio, mas para cantar é um desastre, né? Mas eu acho que a gente se realiza nos filhos, né? Com certeza, com certeza. O meu filho, ele gosta de escutar Queen. Né? Com 16 anos poderia estar escutando, mas Olha ele que gosta fera. de escutar Queen. A gente entra dentro do carro, ele fala, pai, coloca a música tal. E eu vou testando ele, desafiando ele. E é bem quantos bacana. 16. Aí, 16 anos. E eu tenho uma filha de 13. Olha, coronel, o senhor foi pai velho. Hein? Foi. E eu O senhor é mais programei, novo que eu, mas o senhor andou demais na estrada de chão. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Falei assim, eu vou ser pai com 30. Aí fui pai com 31. Né? Minha esposa é uma diferença de 12 anos de idade, minha com ela. E com 31 anos o João Vitor nasceu. Eu conheci a esposa dele, assim, andando lado a lado, você pensa que é uma relação de pai e filho, né? Mas você foi pai com quantos anos, Marcos? 22. Eu fui Eu com tenho filho 21 com anos. 27. Eu tenho 49, o senhor tem 48, né? 48. Eu tenho um filho com 27. Inclusive, se o meu filho tivesse seguido os meus passos, eu já era neto, avô de uma criança de 5 anos. Mas eu não quero ser avô, não. Eu sou apaixonado por criança, mas não quero ser avô, não. É mesmo? O meu mais Não. novo tem 13. Eu tenho um de 27, uma de 21, uma de 20 e um de 13. Olha, o maior chamador de neto é falar que não quer ser avô. Escuta o que eu tô falando. Mas é porque eu vou querer tomar. Então eu vou parar. Eu vou querer tomar, porque eu gosto tanto de criança que eu vou querer tomar. Não, Vai ser eu uma briga também danada. gosto muito, mas eu acho que ali vamos se dizer ali, dos meus dois ali, vou demorar a ser avô. Que eu acho que eles são muito bem, assim, decididos na vida e o que eles querem. É igual as minhas. Mas é interessante o senhor falando. Já estamos falando dele também. Né? O senhor decidiu ser pai com 30 anos e foi com 31. Eu acho que é a melhor época para você ser pai. Eu também concordo, Marcos. Não está no corre-corre mais No da vida, corre-corre já estabilizou da vida, um pouco. Exatamente, já consegue proporcionar uma vida mínima ali, bacana, né? Já tem uma certa maturidade para as coisas, sabe? Já passou ali a maioria dos perrengues da vida, né? Então acaba que eu tive, assim, realmente numa fase da minha vida que me trouxe um conforto bem bacana. As minhas duas, que a diferença é de um ano, a minha vida era muito corrida. E eu não aproveitei a infância delas. Do meu filho, a minha vida já estava mais tranquila, assim. Não financeiramente, mas de correria diminuiu. Então eu curti muito mais a dele. E até hoje é da pegada. Eu tenho uma que morre de ciúme dele, né? Porque assim, meu pai, se eu falar... Ela tem 19, Paulão. Se eu falar assim... Vou comprar um tênis pro Marcos Filho. Eu quero um também. Eu quero alguma coisa. Vai ter que comprar alguma coisa para mim. Não, mas aí é regra. Não são seus filhos, não. Regra. Não é todo filho. Não deu para ele, tem que dar para mim também, né? E a gente tem essa coisa mesmo de apegar com o mais novo. Porque todo filho mais velho reclama. É porque com a gente não era assim, né? É mais ou menos por aí. Sempre se repete. Mas lá eu ainda, e a minha mais nova é mulher ainda, né? Aí é mais chamego. Mais né? xodó Meu ainda, menino né? tem muito ciúme. Filho, pai de menina e pai de menina é diferente. As minhas falam assim, nós abrimos o mar vermelho e você tá passeando, né? Porque elas brigavam muito para dormir na casa dos outros e elas eu nunca deixei. Até chegar a uma certa idade.
E ele eu já deixei com mais facilidade, até pela questão da mulher, Sim. de proteção, né? Com certeza. Vê tanta história de violência, e essas violências acontecem muitas vezes no ambiente familiar. Então, Eu também sou muito cabreiro com isso. então eu sempre tive dificuldade, não ia. Quando a coleguinha dela ia dormir lá em casa, eu tenho a vantagem, que eu nem converso com as filhas, as amigas das minhas filhas. Não, eu também sou bem Chega lá fechado. em casa, eu fico em cima, ela está embaixo. Se ela estiver embaixo, eu estiver em cima, eu fico embaixo. Eu também procuro ser Além desse dessa jeito. preocupação, eu acho que tem uma certa insegurança em relação aos primeiros filhos. Eu falo que a minha filha mais velha, a minha relação com ela é muito intensa. Né? Então, assim, É porque ela é você de saia, né? E assim, até na profissão ela me puxou, né? Ela é comunicadora também. Mas eu acho que vem os outros filhos, a gente já fica pegando aquele jeitão de avô, né? Então eu tenho 5 filhos, né? Então você já no final vai dar tudo certo, cara. No final sempre dá certo, a gente fica com aquela preocupação toda e no final as coisas vão se encaminhando. Mas agora, por falar no desenrolar da vida, né? Eu fiz uma pergunta lá sobre o seu primeiro emprego e o seu primeiro emprego já foi na Polícia Militar. Polícia Militar, já entrei de cara. Com 16 anos, fazia o ensino médio e fui fazer uma viagem para os Estados Unidos, o intercâmbio, era para ser 6 meses e eu acabei ficando um pouquinho mais, quase 2 anos. Retornei em 94, terminei o ensino médio. Em 96 passei no vestibular para Direito lá em Uberaba, na Uniub, e meu pai queria que eu voltasse para Goiânia, não queria me deixar em Uberaba. Aí ele virou para mim e falou assim: meu filho, presta um concurso da Polícia Militar, que você prestando o concurso da Polícia Militar, você consegue a transferência para Federal, porque os militares têm, né, tudo mais. E exatamente nesse ano saiu uma lei federal em que retirava as polícias militares desse benefício, né? Aí eu fiz o concurso da Polícia Militar, passei, por muito pouco não desisti, mas acabei ingressando na Polícia Militar e hoje é uma paixão na minha vida que eu não largo de jeito nenhum. Mas o senhor ingressa como soldado? Não, eu entrei já como oficial. Ah, tá. Já entrei, fiz o curso de CFO, o curso de formação de oficiais. Né? Hoje, para entrar nele, tem que ser bacharel em Direito, mas na minha época não havia necessidade, era só o 2º grau. E o seu pai era militar? Não é militar, mas eu tenho 3 tios militares, 2 por parte de mãe e 1 por parte de mãe. Né? E eram eles que acabaram dando a dica pro meu pai para ir fazer. Mas o grande sonho do meu pai era ser militar. Eu também tinha um sonho de ser piloto da aeronáutica e aí acabou que eu não concretizei e acabei entrando para a carreira da Polícia Militar. Aqui em Formosa tem um garoto que é sobrinho de Giovanni, até trabalhou comigo, que ele fez Agulhas Negras. Fez Agulhas ele Negras, é piloto. né? Não, mas desde aí pequenininho. Agulhas Negras não, né? Para fazer Aquela- a coisa a é man- picar. É alguma coisa lá. Não, ele é piloto da aeronáutica. Não, é da aeronáutica. A Agulhas Negras é é a AMAN, né? É a Academia das Agulhas Negras, é para fazer o oficial do Exército. Aí, para fazer pra aeronáutica, aí faz a EPCAR, que é o preparatório, e aí depois entra, lá em Barbacena. É a isso mesmo, academia. então é isso mesmo. É lá É, em Barbacena, isso. eu esqueci o nome aqui agora de cabeça. É isso aí mesmo. Aí a gente vai... Hã? Tem a EEAR. EAR, não, essa é a questão preparatória também. Vem a EPCAR, EAR, aí Que tem você- a academia lá. O que você entende de avião, Gabriel? Me explica aqui. Você estava falando de avião mais cedo, agora você já está dizendo até de onde é que é a formação. Antes dele se converter, ele era aviãozinho, é por isso, né? Ah, Agora, para virar papo de boteco aqui, a minha família é uma família de educadores. Meu pai deu aula, tenho várias irmãs professoras, e a sua família é muito militar, né? Como que se explica isso? É o ambiente, ou será que, como diz a minha mãe, está no sangue? Paulo, eu creio que um ambiente militar acaba influenciando, mas eu creio que não foi o meu caso, até porque eu não tinha muita convivências assim com meus tios para me influenciar a seguir uma carreira militar. Eu coloco que eu fui mais assim uma descoberta mesmo de uma vocação, né? Eu tipo assim, já queria ser piloto da aeronáutica, já tinha ali o militarismo indicando, mas não era algo que eu fui influenciado. Eu queria ser piloto de avião. quase né? todos os meninos querem isso, né? Que era da época do Top Gun, assistia Top Gun e tudo mais. Nossa, quero ser piloto e tudo mais. Mas eu tinha, sim, uma certa vontade. Mas o militarismo foi aflorado quando eu entrei mesmo, né? Por exemplo, no primeiro dia,
E o meu pai, eu falava, não, pai, não vou ser polícia, não. Tinha quantos anos? Eu entrei em 98, né? Eu cheguei com 18, entrei com 20. Jovem. De 20 para 21. Um menino, De né? 20 para 21. Aí eu cheguei na academia e meu pai, não, você vai entrar para oficial, o oficial é outro nível. E realmente assim pareceu, né? Aí a gente chegou lá de terno e tudo mais, fizeram lá um corredor pra gente entrar com os cadetes que estavam, a gente entrou, uma PAN com os pais, Você pensou, comandante que coisa geral boa, né? pra recepcionar. Eu falei, mas esse trem aqui é bacana demais. Macio. Aí tal, saiu, os pais foram embora, era um internato, né? 6 meses dentro da academia, só saía nos finais de semana pra ir pra casa. Aí na hora que o pai saiu, foi todo mundo embora, chegou lá um tenente, que era o coordenador, 3 minutos para todo mundo colocar o bichoforme, que era a calça, uma camiseta branca pintada assim com o nome e tênis preto. Aí no fundo da academia ali no setor universitário em Goiânia, meu amigo, tinha um braquiário assim que batia no peito. Chegou lá, mandou a foice na mão de todo mundo, pode baixar esse braquiário aí. Chegou no final do dia assim, minha mão tava toda aberta, os caras. Falei, não. Aí chegou na sexta-feira, eu cheguei lá no meu pai e falei, volto lá nunca mais, pai. Lá não é vida de gente, não. Mostrar só a parte boa do senhor. Não, ir limpar banheiro, ir varrer pátio, catar capim no meio de paralelepípedo e tudo mais. Então foi aquela semana assim de tirar o cheiro do couro do lombo do caboclo, né? Mas aí depois eu voltei e fui conhecendo e fui me assimilando, fui gostando muito de algumas partes do militarismo, hierarquia, disciplina, sou virginiano, muito metódico com as coisas, acabei me identificando e hoje literalmente é uma paixão. Então, em relação ao militarismo, o senhor casou para depois se apaixonar. Exatamente isso, exatamente isso. Então acabou que aflorou em mim durante a minha entrada lá, a minha formação, que eu fui me apaixonar pelo militarismo. Desculpa a pergunta que eu vou fazer, porque a gente não entende, né? É necessário isso tudo? Esse A curso hierarquia, a disciplina... Não a disciplina e a hierarquia. Estou dizendo Tipo o assim, braquiarão. O braquiarão e tudo mais. É porque tem toda essa história do curso. Sim, por exemplo, a gente vê muito essa questão dos cursos de operações especiais. Eu creio que é assim. Eu creio que quando a gente submete o indivíduo a determinados estresses, ele lidar melhor com as frustrações da carreira, ele consegue acalmar e ter um senso, um jogo de cintura de saber analisar com mais facilidade, sem até mesmo com a pressão em cima. Então, o policial militar é um profissional colocado a altas pressões, né? A gente é cobrado ali, tem que tomar decisões em momentos de segundos e tudo mais. Então, quando a gente eleva um indivíduo a um estresse alto, ele consegue tomar decisões com um menor grau de erro e sob pressão. Então, é necessário sim e faz toda a diferença. Eu conversando com Jesus, sexta-feira eu estava no clube de tiro ali. Falei, Jesus, se eu fosse polícia e atirasse para o lado direito, eu corria para o lado esquerdo. Então, assim, porque é pressão constante. É, né? Pressão constante, né? Eu já participei de tiroteio assim, com recém-formados, que na hora que estava ali no tiroteio, por mais que a gente submeta ele a um nível de estresse durante a formação, na hora que a gente estava ali trocando o tiro ali, do indivíduo parar, simplesmente travar e urinar nas calças. Mesmo tendo todo o treinamento que teve. Então, sim, o estresse, a adrenalina é muito grande, aquela descarga de adrenalina ali, se a gente não sabe controlar aquela descarga de adrenalina num momento complicado, é difícil a gente agir. Então, elevar o indivíduo a um estresse alto na formação é imprescindível. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, que parece maldosa, mas não é. A Sim, gente no claro. desdobramento. Desculpa. A sua filha, um dia ela vai casar. Você preferiria que ela casasse com um civil ou um militar? Rapaz, pergunta interessante, né? Eu prezo muito pelo seguinte, a gente tem pessoas de todos os tipos, em todas as classes sociais, em todas as profissões. É lógico que se eu encontrasse um indivíduo de um caráter bom e ele fosse militar, a minha asinha seria pro lado dele. Sim. Né? Mas eu prezo mais pelo caráter do indivíduo. Mas 2 caras de bom caráter, um Dois civil e um bates. militar, Não, em condições iguais. A minha asinha iria pro militar, com certeza. Pois é, por que eu te fiz essa pergunta? Eu converso muito isso com os meus alunos. Porque quando meu filho passou essa fase, na semana 0, aquele rala todo, e ele me falou um negócio interessante. Ele falou, pai, tudo é pra gente passar a pensar como militar.
Isso. Né? Então o militar, ele tem que pensar como militar, porque o mundo do militar é diferente do mundo civil. Totalmente né? diferente. Então a gente vê que eles são mais próximos. Você vai numa festa na casa de um militar, você vai ver muito mais militares. E não é só pelo fato de trabalhar junto. É uma afinidade porque é um pelo outro. A gente né? cria uma certa irmandade. Uma irmandade, dentro, a palavra né? é essa. Então, assim, a minha turma são 22 e a gente passou 6 meses dormindo do mesmo alojamento, passando os mesmos perrengues, um cuidando do outro. Então, acaba que a gente cria laços, né, de irmandade. E durante toda a carreira, a gente vive ali muito um com o outro, um ajudando o outro. Então, assim, os laços, eles realmente são mais aflorados. São amizades, vamos se dizer assim, mais concreta, mais verdadeira. Porque quando você falou da música, né, da questão dos seus filhos, de aprimorar, isso são valores que, né, são comuns, são corriqueiros no meio militar. Na formação, Marcão, do meu filho, ele me falou um negócio que eu achei muito bacana. Na semana 0 tinha um gongo lá, um sino. Se você não desse conta, bate o sino tipo e lá pedia pra ir embora. Tropa de elite. É lá, né? exatamente isso. E ele disse que chegou um momento que ele procurou esse sino. E o cara bateu no braço dele. Você não vai não, você vai ficar. Ele disse que nem lembra quem é esse cara. Um companheiro, né? Um companheiro. Só que Sim. teve uma outra situação na água, que o cara ele tinha uma certa fobia e foi a hora dele ajudar o cara. Você vai ficar. Então ali, a partir daquele momento ali, você sabe que é um pelo outro, né? Eu acho isso muito bonito dentro disso aí. E essa questão da escolha, né? Por exemplo, o meu genro, Caleb, rapaz, o gosto musical nosso é o mesmo, a literatura é a mesma, até as maluquices de cada um, nós somos muito parecidos, né? Então eu acho que a filha já olha para o namorado pensando no pai, né? Não é? É mais ou menos, mas assim, eu sou um indivíduo muito fácil de fazer amizades e eu prezo muito a amizade, né? Tanto que eu tenho amigos, assim, da minha infância mesmo, né? Por exemplo, tem o Alano, o Antenor, o Ivan, que são amigos meus desde os 8 anos de idade, e eles são padrinhos dos meus filhos, eu sou padrinho dos filhos dele. É uma amizade assim que quando a gente não se encontra no final de semana, a gente sente falta um do outro. As nossas esposas são muito amigos, os nossos filhos são muitos amigos, é quase que uma família mesmo. Eles então, não são militares, não? Não são militares. Nenhum é militar. Dentro do meu círculo de amizade, o único que saiu militar fui eu. Né? E assim, quando eu estou com eles, eu não toco no militarismo e tudo mais. E eu tenho os meus amigos militares. Mas quando o senhor vai jogar bola, o senhor é o capitão. E eu não jogo bola, eu sou perna de pau igual você. Mas tem um time pesado. Você jogava bola, né? Então é 3 pernas de pau. É mesmo, Marcão? Não, eu sou perna de pau. Eu lembro direitinho, rapaz, que quando a gente Meu chegou sonho lá, também. porque o futebol dentro da polícia militar, ele é o esporte mais, né? Então todo mundo joga bola e tudo mais. E eu lembro que eu falei pro meu pai muito empolgado comigo, né? A gente tinha lá o momento esportivo e tudo mais. Eu falei, pai, lá só tem corrida, futebol e atletismo. Acho que eu vou dar uma enveredada no futebol lá. E meu pai foi lá, comprou uma chuteira, uma caneleira, não sei o quê. Aí eu cheguei lá no primeiro dia, entrei no campo com a chuteira, com a caneleira. Eu lembro até hoje, o Coronel Júnior e o Coronel Franco, que são da minha turma, e eles olharam pra mim assim. Aí depois, né, que a gente fez amizade, eles falaram assim, Borba, eu vou te falar, você é embusteiro demais. Quando você entrou no campo com aquela chuteira daquele naipe, com aquela caneleira, eu falei, rapaz, esse caboclo aqui deve jogar demais. Cristiano Ronaldo. E chegou lá, era uma decepção. Nossa Senhora. Cara, mas esse negócio, eu lembro, moleque, eu gosto, todo cara ruim de bola joga no gol, né? Vai pro gol. E um cunhado meu, casado com a Gorete, que esteve aqui com a gente, me deu luva, joelheira, tal. E eu chegava ali, todo mundo olhava, pô, deve ser o Tafarel, né? Mas o moleque mais mal vestido, né, com aquele conguinha no pé, é sempre o craque, né, cara? É exatamente isso, aquele mais humilde, né, e tudo mais, mas é bacana demais. Mas foi uma experiência, a formação, a polícia militar, sem sombra, me deu tudo dentro da minha vida, influenciou demais na minha formação, principalmente como homem, como cidadão. Então, assim, todas as glórias a ela. Com certeza eu sou um apaixonado. Coronel, o senhor falou que gosta de bons amigos, como na abertura a gente falou aqui, né? De estar cercado por amizades corretas, pessoas de uma vida inteira, né? Mas o senhor já teve decepções porque o senhor disse que não suporta falsidade, né?
Quem não teve, né? Eu acho que quem falar que não teve decepções, tanto na vida amorosa, quanto na vida profissional, como na sua vida de uma maneira geral, deve estar mentindo, né? Provavelmente. Então é lógico que a gente tem aí as nossas decepções, né? Nem todas as pessoas são aí do nosso jeito, né? Eu tenho pessoas dentro da Polícia Militar que eu não me dou bem e vida que segue. Então, frustrações a gente tem, né? Por exemplo, a gente tem o ciclo de promoções dentro da Polícia Militar, quando a gente não tem ali a promoção no tempo certo e alguém passa na nossa frente, não deixa de ser uma decepção, né? A progressão na carreira, fazer um curso que você queria muito que não deu certo, assumir um cargo que você queria muito e não deu certo. E, infelizmente, na Polícia Militar, apesar da hierarquia e disciplina, existe indivíduos, né? E existe uma concorrência ali que, em determinados momentos, ela é até um pouco desleal, né? A gente tem ali aquele apadrinhado, né? Não deixa de ser um serviço público. E dentro do serviço público a gente tem os apadrinhados, então a gente colhe, a gente tem algumas decepções. Desculpa, Marcão, já vou passar a bola para você, mas assim, claro, sem citar nomes nem lugar, mas assim, já teve alguma pessoa que tinha um potencial enorme, mas com um problema de caráter e aquilo atrapalhou ele a deslanchar, ele poderia ir longe. Com certeza, tem vários, inclusive pessoas que foram contemporâneas de academia minha, alunos meus, né, porque depois que eu cheguei ali ao posto de capitão, eu passei a ministrar aula, então praticamente todas as turmas de cadete e de oficiais, capitães e tenentes coronéis, ali de 2007 para 2008 para frente, todos passaram na minha mão. Então eu conheço praticamente quase todos. Eu tenho vários exemplos de indivíduos que tinham um potencial enorme e que foi ali na onda de indivíduos, vamos se dizer assim, com um caráter um pouco desviado, muito duvidoso, e tinha o potencial para ser grandes líderes, grandes oficiais, e ficaram no meio do caminho. Você já assistiu o filme Homens de Honra? Com Cal Bashir, já, que o mergulhador, primeiro mergulhador negro. Já assisti. Entendeu? Assim, para mim, os dois são muito interessantes. O potencial do almirante, que com a vida foi só perdendo patente. E o outro com todos. Você assistiu esse filme, não? Não. Foi o primeiro negro mergulhador da Marinha. Eu assisti trechos desse filme. E, aliás, depois foi o primeiro amputado a vestir a roupa. Exatamente, é muito bacana o filme. Eu lembro que ele tinha uma roupa, escafandro. Bem, parecia um astronauta. Bem grande, ele tinha que dar ali 7 passos. Isso, né, e ele chama o cara que humilhou ele mais pra fazer o teste com ele, né? Mas é aquele cara que sempre, por mais que humilhava, cobrava dele. E é uma história real, né? Uma história real. Não, mas tem vários, e eu gosto muito desses tipos de filme, né? Eu gosto muito dos Fomos Heróis, com Mel Gibson. Eu acho um filme muito bacana, que conta a história da criação da cavalaria aérea na Guerra do Vietnã, né? Que eles utilizavam helicópteros. É um filme muito bacana de liderança, que mostra ali como um indivíduo deve se portar, principalmente dentro do militarismo. Então eu curto muito essas questões de filmes de época de guerra, Segunda Guerra Mundial. Até O Último Homem, o senhor assistiu? Assisti demais da conta. Entendeu? Assim, é honra, né? Porque acho que honra é um negócio que a polícia gosta muito. Muito, e a gente preza muito. Por isso, quando o Marcão pediu lá o release, falou assim, o que te desagrada? A hipocrisia, a palavra dada e não cumprida é algo que me incomoda bastante, sabe? Principalmente no meio militar, é questão de vida e morte, né? Nossa senhora, tipo assim, meu pai sempre foi um homem que ensinou isso muito, e isso foi aflorado e aperfeiçoado na Polícia Militar. Então, quando eu dou minha palavra vai. Mesmo eu sabendo que talvez eu vá ter algum dissabor lá na frente, mesmo assim eu cumpro com os meus acordos. Então, é algo que me incomoda bastante. E é engraçado, Paulo. Sim. Que aonde que vocês combatem, no mundo do crime, isso também é um valor. Né? Exatamente. Lá também, palavra dada, ele não volta atrás. Agora, olha só, a gente estava falando aqui em filmes, né? É claro que, se tratando da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, sempre vai ter lugar para o herói, né? Para aquela pessoa que vai além do limite dele. Mas quando a gente olha, por exemplo, num cenário nacional, hoje é muita tecnologia, né? O avião está sendo substituído pelo drone e tal. Ainda existe lugar para nascer heróis assim? Parece que hoje é quem tem mais tecnologia, não é quem tem mais coragem, bravura, não sei. Mas né? eu acho assim que ainda existe, Paulão. Ainda existe sim, porque apesar, e sim, eu sempre trabalhei
muito com a questão da tecnologia. Hoje a gente tem aí a chamada tecnologia 5.0, que é a gente utilizar a tecnologia para substituir o policial militar, as câmeras inteligentes e tudo mais. Mesmo assim ainda existe, porque por detrás de toda essa tecnologia ainda existe o homem, né? Para conduzir, para saber fazer as coisas. Então talvez a gente não vai ter ali o espaço para aquele herói que coloca a cara para fazer, mas a gente vai ter espaço para aquele profissional extremamente competente, comprometido, que vai tomar alguma atitude em fazer as coisas mudarem, né? E acaba sendo um profissional de excelência. Talvez ele não vai pegar o rótulo do herói que foi promovido pelo ato da bravura, que colocou sua vida em risco, mas que fez a diferença. Então eu prezo muito por isso, sabe? É engraçado, só pra gente viajar um pouco aqui, antigamente você tinha um herói, o cara que inventou o avião, Santos Dumont. Quem foi que inventou o foguete que vai na Lua? A NASA, já não é uma pessoa mais. Então hoje o heroísmo é da polícia militar, já não é do indivíduo, né? Eu acho que tem o lado, a vantagem e a desvantagem nisso, sabe? Com certeza, né? eu também concordo com você, mas eu ainda insisto nessa situação. Eu acho que mesmo diante de toda a tecnologia, o homem ainda está por detrás de fazer tudo acontecer. E pode fazer a diferença, pode né? fazer a diferença totalmente. Você sabe o que, Paulo? O herói, ele surge. E é porque a gente não conhece, porque o senhor deve ter sido herói em muitas situações na vida das pessoas. Exatamente. É que nós estamos só acostumados com o heroísmo daquele que tem holofote. Exatamente. Então, assim, quantos heróis, os heróis anônimos, né? Que é aqueles que passam despercebidos. Porque o herói nada mais é aquele que faz o que ele deveria fazer. E muitas então, vezes... o herói, não basta ser herói, tem que ser marqueteiro. Hoje, na verdade, talvez seria um pouco disso, do marqueteiro. Você vê, o cara do Até o Último Homem perguntou, é porque eu tinha que fazer. Exatamente. Não tem nenhum motivo. Não, porque eu tinha que fazer. Por que você foi pra guerra? Porque meus amigos iam, eu também deveria ir. Você E hoje a gente Ele era um adventista, objetor de consciência. Que ele vai pra guerra e recusa-se a usar arma. Não, ele é testemunho de Jeová. Não, adventista. Eu não lembro. É objetor de consciência. É porque o testemunho de Jeová, ele não se alista. Não, ele poderia se alistar. Ele poderia se alistar. Ele é objetor de consciência porque ele é pacificador e ele não pega em arma. Não pega em arma. Como é que vai inclusive enfrentou a corte marcial. Exatamente, por conta disso. Eu não pego em arma. Ele recebeu uma ordem direta de um oficial. Pega essa arma. Ele falou, não pego. E ele foi a campo, desarmado, e resgatou lá um número considerável, né? Sem arma na mão. E resgatou um oficial que queria que ele não fosse pra exatamente. Caraca. É bem bacana. Por isso, a história é muito bonita. É bem bacana. E a gente tem essa questão ainda hoje, né? Essa questão dos holofotes, não sei, que a gente acaba indo rotulando pessoas como heróis que acabam não sendo merecedoras do rótulo, né? Isso, então é muito complicado isso, sabe? É por isso que eu sempre tomo muito cuidado com aquelas pessoas muito espalhafatosas que querem levar os créditos. Eu acho que é como o Marx disse. Eu acho que quando o caboclo quer ser realmente herói e fazer a diferença, ele não busca o holofote. Então talvez por isso que... Eu acho que o herói é um termo muito sacana, mas é um produto duradouro, cara. Eu acho que a pessoa que fica vendendo um peixe maior do que ele pescou, logo cai por terra. Não, com certeza. Né? A perna é curta, a vida é uma roda gigante, tem seus altos e baixos. A lei do retorno, ela é implacável. Né? Eu acredito muito na questão da lei do retorno, então eu sempre procuro fazer o bem, até pro meu inimigo. Uma hora o mal vai chegar para ele pelas próprias mãos dele. Né? Tanto de coisa que a gente sofre durante a vida e fica ali remoendo em querer vingar ou dar o troco. Eu não sou disso, não. Não tem como pegar um caminho errado e chegar no lugar certo. Eu acho que meu grande defeito é até esse, sabia? É acabar que, assim, muitas pessoas podem fazer o mal para mim, mas eu não fico desejando revidar. Eu também não sou bobo, né? Eu vou ali, tomo as minhas precauções para me defender, mas eu nunca desejo o mesmo mal que me desejam, não. Bacana. E qual é a sua maior virtude? Difícil, hein? Eu acho que minha maior virtude é sempre querer ajudar dentro da minha simplicidade. Engraçado que a primeira vez que o senhor esteve lá na emissora, na terra, eu senti isso. Falei, cara, que cara humilde, tranquilo. Então, assim, eu não gosto de holofotes, mas eu gosto muito de ajudar as pessoas e ajudo sem esperar nada em troca. Então, quando eu consigo ajudar, que eu vejo que eu
conseguir fazer algo para principalmente mudar a vida daquela pessoa, eu me autorrealizo e para mim ali o meu autorreconhecimento já é o suficiente para mim. Coronel, eu conversei certa vez com uma psicóloga lá do Distrito Federal, pessoal que às vezes tinha que ter uma desviar de função lá, readaptado, e ela me falou que as duas categorias que mais adoecem com problemas emocionais, primeiro a segurança policial e segundo professores, né? Então eu já vi situações assim de colegas de trabalho, sabe? Situação muito complicada mesmo, né? As condições de trabalho e muito aluno em sala e os problemas particulares de todo mundo. O senhor como comandante, né? No meio militar, porque o militar ele tem um papel social muito rígido, né? Então não pode ser como qualquer outra pessoa que chega com um chinelão havaiano no boteco e está ali, ele tem sempre como diz o Jung, uma persona própria, né? Aquele papel social a ser representado. Tem sempre que passar força, segurança, assertividade, mas tem o lado humano, tem o lado frágil, né? Isso é muito recorrente. Como que a polícia trabalha isso no meio militar? A hierarquia e a disciplina, ela cria certas barreiras para isso, né? Então, assim, a gente hoje, vamos se dizer assim, estamos vencendo muitas barreiras. Então, antigamente, um comandante, ele não tinha muito contato com a sua tropa. Ele obedecia ali toda a cadeia de comando. Eu lembro direitinho quando eu estava na academia, que chegava o comandante, o tenente-coronel comandante da academia. Na hora que ele chegava, a gente era cadete, a gente tinha lá que apresentar para ele. Dava até dor de barriga na gente. Eu lembro direitinho, eu falava assim, nossa, tomara que eu caia poucas vezes de cadete dia para eu não ter que apresentar para o comandante. Então a gente tinha a figura do comandante assim, endeusada. Intocável, né? E a gente não ia. Eu lembro direitinho, rapaz, as primeiras vezes que eu tinha que ir. E aquilo me incomodava muito, né? Então, para você ter uma ideia, e assim, os meus comandantes de unidade, que são subordinados a mim, eles até tem hora que eu sinto o desconforto dele em relação a como eu me comporto diante da tropa. Então a minha porta é literalmente aberta, eu recepciono, até desobedeço um pouco essa questão da cadeia de comando, e eu gosto de ouvir a tropa. Então, assim, é muito comum eu atuar ali como psicólogo, apesar de não ter formação nenhuma, mas ali, sobretudo, nem psicólogo, como conselheiro. Mas é uma psicologia de senso comum, né? Exatamente, né? Então, assim, eu atuo bastante, mas o militarismo, devido à hierarquia, à disciplina, cria as barreiras para isso. Mas eu creio que da minha geração para frente, a gente está conseguindo quebrar grandes paradigmas em relação a isso. O comandante está mais próximo da tropa. Já que o senhor falou de comando, quais são as patentes da Polícia Militar? A gente começa do soldado, né? Aí o soldado, a gente tem o cabo, aí a gente tem o terceiro, segundo e primeiro sargento, o subtenente. No subtenente morre os praças, até o subtenente é os praças. Aí a gente vem o aspirante ao oficial, que é o cadete, aí já entra o oficialato. Aí o aspirante ao oficial é um praça especial, ele é ali o nem praça e nem oficial, né? Aí sai de aspirantes, fica aspirante 6 meses. Aí vem o segundo tenente, o primeiro tenente, o capitão, o major, o tenente-coronel e finda no coronel. Então, hoje numa situação normal, um praça só chega a sub. Não, ele chega a sub. Aí quando ele chega a sub, ele pode fazer o curso de formação de oficiais da administração. Aí o praça hoje, ele pode chegar até major. Só até major. Só até major. E aí, aposenta com a patente? Com a patente superior, que é tenente-coronel. Né? Então ele é fechado major e aposenta com tenente-coronel. Exatamente. Então o praça só pode ir na ativa a major e a tenente-coronel na reserva. E o aluno oficial, ele pode chegar até a patente-coronel. Eu invejo muito essa hierarquia no militarismo, porque se toda a carreira tivesse essa graduação, por assim dizer, todo mundo iria trabalhar mais motivado, tentando, olha, eu posso chegar até... Sabe, a gente forma professor, entra em sala de aula... Mas é isso também que eu admiro muito no militarismo, porque o militarismo, apesar de... Por exemplo, vou fazer uma comparação com um delegado, né? O oficial com o delegado. O delegado, ele consegue chegar a cargos influentes muito rápido, porque eles não têm hierarquia e disciplina. E na polícia militar, não. A gente tem aí toda essa escadinha para subir. E isso cria uma certa maturidade
do indivíduo. Então, o indivíduo, para chegar a coronel, ele passou por toda uma formação, por toda uma experiência de vida, por toda uma experiência profissional que lhe dá maturidade para agir literalmente como um comandante. E nas outras profissões a gente não tem isso, né? Na Polícia Civil, o delegado recém-formado, ele pode chegar, se assim o governador quiser, pode nomear ele comandante geral, ou delegado geral. E na Polícia Militar não tem jeito, acabou, tem que ser coronel para ser comandante geral. Ah, bacana. Então, assim, cria toda uma maturidade no cargo, toda uma experiência que acaba formando grandes líderes. E a promoção se dá como? A promoção até tenente-coronel, ela se dá por antiguidade e merecimento. A gente tem a lei, determinadas porcentagens, até capitão é 50-50, 50 por antiguidade, 50 por merecimento. Para tenente-coronel é 2 por... Para major é 2 por 1, duas por merecimento e 1 por antiguidade. Para tenente-coronel é 3 por merecimento e 1 por antiguidade. E para coronel é só por antiguidade. Né? Então, hoje a gente tem 36 coronéis, a gente é um efetivo aí de quase 12 mil homens e a gente só somos 36 coronéis. Então, chegar ao posto de coronel fechado, com certeza é um grande reconhecimento dentro da carreira de um oficial. Mas é possível aumentar esse número ou só entra tenente-coronel se alguém aposentar? Não aumenta o número. A gente somos 136 tenentes-coronéis. E só podem subir para isso se a vaga ficar livre. O senhor pode não chegar fechado a coronel? Posso, sem dúvida de dúvidas. Pode chegar, por exemplo. Se chegar, a tendência é que o ano que vem a gente tem aí 13 vagas de coronel. Se eu não conseguir ir numa dessas 13 vagas de coronel, os próximos 3 anos não tem vaga de coronel. Aí a gente ficar trabalhando até começar a surgir uma nova vaga. Até alguém se aposentar ou, infelizmente, eles pedir morrer, né? A vaga tem que estar livre. Não existe criar o cargo de coronel para beneficiar. São 36, pronto, acabou. Lá vem eu com minhas perguntas capciosas, como diz o Marcão. A gente conversava em off aqui antes da gente começar o programa sobre a pessoa vocacionada e a pessoa não vocacionada em todas as carreiras, né? Educação, saúde, segurança. O senhor com a expertise hoje, né? Com o olhar clínico, olhando ali o contingente, dá para sacar, falar, pô, esse aqui tá na profissão certa, é a mão e a luva, já aquele ali, porque tem pessoas que não vão abrir mão da profissão pelo salário, né, por benefícios, né? Dá, tranquilamente que dá. Durante o curso de formação, sobretudo dentro da Polícia Militar, dá para a gente saber quem é aquele vocacionado e a gente tem vários tipos de vocação. A gente tem aquele indivíduo que é vocacionado para estar na viatura, para enfrentar o bandido. A gente tem aquele indivíduo vocacionado para o administrativo, para a gestão. A gente tem aquele indivíduo vocacionado para uma atividade especial, por exemplo, para cavalaria, né, para tropas especiais. A gente consegue identificar muito nitidamente durante o curso de formação isso. E a gente consegue identificar também aqueles não vocacionados. Só está ali pelo salário. Que só está ali pelo salário. E a gente sabe identificar qual que é aquele indivíduo que está ali utilizando a Polícia Militar para um trampolim para uma outra carreira. A gente sabe aquele indivíduo que está ali simplesmente para cumprir o horário dele ir embora e não tem compromisso nenhum com a instituição. É muito fácil identificar isso dentro do militarismo. Não, eu acredito que não seja fácil, tem que ter um olho clínico, não? Mas ou tem alguma técnica para... Não, é muito fácil, porque assim, a cadeia de comando, ela permite a gente identificar isso muito fácil. Você está entendendo? Porque quando a gente tem ali uma fração de tropa comandada por um tenente, que por sua vez é comandado por um capitão, que por sua vez tem um major, a gente consegue fazer esses filtros e à medida que a gente vai tendo ali a convivência, esses vários filtros da cadeia de comando, não tem como o cara sair fora dele. Você está entendendo? Porque muitas vezes, nas outras profissões, a gente tem só um chefe. Aí tem uma fração de pessoas que só tem um chefe. E muitas vezes a gente consegue enganar aquele. Mas na cadeia de comando do militarismo, onde a gente tem o acesso, a gente consegue identificar. O indivíduo ele não consegue passar por todos os filtros desapercebido. Pois é, mas tem aquele cara que você sabe o lugar certo para ele e ele não. Eu tenho certeza que eu daria certo em outro cargo. E tem isso também, porque tem gente que é aquele cantor. O cara que quer administrativo, ele está na rua.
Não, tem. Ou o cara que tá na rua tinha que estar na administrativa? Tem, a gente consegue isso e hoje, graças a Deus, a gente consegue direcionar isso e focar. É lógico que a gente tem ali dentro da Polícia Militar o indivíduo que a gente sempre fala, ele tem que pagar o sal da janta ali, né? Tem que cumprir a tabela dele dentro da operacionalidade. A gente valoriza muito isso, o indivíduo pagar a etapa na operacionalidade dele, né? Um certo tempo na operacionalidade. Mas, assim, a gente consegue identificar isso e colocar cada um, até aqueles que estão ali pagando de espertão e não querem nada com nada, a gente tem até o lugar certo para esse indivíduo dentro da corporação. É tranquilo. Tem muitos desses cursos, desculpa, operacionais aí, padrão, né? Sim. Esse tipo BOP, esses negócios. O senhor já fez algum deles? Desses especiais, não. Quando eu entrei para a Polícia Militar, me identifiquei muito com a área de inteligência. Então, eu fui para o serviço penitenciário, era a 8ª companhia lá em Aparecida, e lá o meu comandante à época, Major Veríssimo, ele me mandou fazer um curso de inteligência na ABIN, ainda como primeiro tenente. E aí eu me encantei com a área de inteligência e trabalhei muito tempo fui um dos precursores da inteligência no sistema prisional. Depois saí do sistema prisional, fui para a secretaria e continuei trabalhando numa área afim da inteligência. Então eu fui para uma área mais técnica, vamos dizer assim, dos bastidores. Eu não fiquei tanto na operacionalidade. A gente produzia ali a informação para a operacionalidade atuar. Então eu fui um dos precursores na montagem do Observatório de Segurança Pública, fiquei lá praticamente 10 anos. Então toda essa questão de estatística, montar zonas quentes, aonde a gente tem que atuar, entender a dinâmica do crime, tudo isso, coisa. O curso de especial que mais se aproxima a um curso especial que eu fiz foi o curso de negociador policial, né? Que aí a gente atua dentro da crise, aí tem lá os times táticos e tudo mais, e a gente atua ali na negociação direta com o tomador de refém ou com o causador do evento crítico ali. Então, assim, foi uma área também que eu gostei muito. Então, eu sempre fui, assim, meio intelectualzão, sabe? E nunca essa parte das operações especiais me atraiu muito, não. Mas eu te confesso que se eu fosse submetido ou tivesse feito uma escolha de fazer, eu também acho que não teria dificuldade nenhuma em passar. Vou falar do lado de cada viatura. A impressão que a gente tem é que a tropa ela é reflexo do seu comandante. Com certeza. Aqui já passou dos dois estilos. O estilo do senhor e o estilo daquele operacional, aquele cara de paraquedismo, de piloto e tal. E a gente percebe que a polícia, quando ele está essa parte mais operacional, ela reflete isso. Mas eu acho que em toda a área. Acho que ela reflete. Mas assim, é por causa da questão da hierarquia. A hierarquia é algo muito forte com eles, assim. Mesmo... É muito forte. E quando a gente consegue ali cativar a tropa, ela literalmente anda conforme o comandante orienta. É uma coisa impressionante. Mas agora, tem que cativar. Você tem que criar ali um vínculo, sobretudo de confiança, né? Você tem que ser literalmente um líder. Se você consegue despertar isso na tropa, a tropa vai te acompanhar com certeza aonde você determinar. E agora nós temos uma macia no senhor, agora nós vamos falar de um negócio polêmico da polícia. O que o senhor, com o tempo que o senhor já tem de polícia, o que mais te deu orgulho? Que você, olha, se eu pudesse dar uma medalha para cada um dos homens aqui da minha corporação, falar isso aqui é a coroa da... Você fala assim, o comportamento do algo indivíduo? que te emocionou, enquanto trabalhando na polícia, fala, cara, que bacana que eu sou da polícia militar e esse pessoal é fera. Não, eu creio, assim, o que já me emocionou muito na polícia militar, porque, assim, dentro de todas as profissões do serviço público, a polícia militar, ela sempre foi a instituição mais cobrada, né? Então, assim, quando uma área do serviço público falha, quem é chamado sempre é a polícia militar, né? Vamos fazer aqui um reflexo. Césio 137, né? É os militares. Então, é a polícia militar que estava lá, era o bombeiro que estava lá. Quando acontece uma catástrofe, é a gente que está ali na linha de frente. Quando acontece uma crise, é a gente que está na linha de frente. Então, essa questão da dedicação e da doação do policial militar é o que mais me encanta. Tá em tudo, né? Tá até em tudo, parto, né? Tudo. Faz de policial tudo. Fazendo parto, salva briga criança. E, assim, é pau pra toda obra.
Isso me Eu, encanta. quando o Major Braulio, é Major Braulio? Já- Tenente Tenente Coronel Coronel Brau. Brau. Se eu rebaixar a Ele- patente dele, ele fica bravo. Rapaz, eu sou totalmente confuso com isso. Mas eu tive uma informação, eu não sei se ele trouxe essa informação e depois eu tive outra, que aquela questão do Césio foi um destacamento da Polícia Militar e aí dali surgiu o Corpo de Bombeiros, porque viu a necessidade, não é isso? Não foi bem assim. É porque assim, o Corpo de Bombeiros, e ele sempre foi integrado dentro da Polícia Militar. Então ele era um braço da Polícia Militar. E algumas polícias militares são assim até hoje. Alguns estados. Se eu não me engano, São Paulo, o bombeiro ainda é vinculado à Polícia Militar. Então, assim, era um braço da Polícia Militar. A gente entrava como cadete e lá na hora que chegava em determinado momento da formação, falava, você quer ser polícia ou você quer ser bombeiro? Aí dividia, Eu acho que foi o caso do Tenente Coronel Brau. Aí quando foi se fazer, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, talvez o Braulio ele possa até ter essa informação, que ele é mais estudioso nessa área do que eu. Quando foi criar o estado do Tocantins, se eu não me engano em 88, não foi isso? O estado do Tocantins foi quando foi haver a necessidade de dividir a polícia militar, quem ia para o Tocantins e quem ia para ficar em Goiás, aí se decidiu, não, já vamos dividir o bombeiro e a polícia militar. E aí se dividiu. Ué, mas não tinha policial militar na região do Tocantins ainda, Goiás? Como dividiu? Não, dividiu. Quando criou, que era Goiás tudo. Quando criou... O cara podia optar para ir para o Tocantins. O cara poderia optar para qual estado ele iria. Aí entendi. parte optou para ir para o Tocantins e parte optou para ficar aqui no O estado. cara que às vezes estava lá perto. Exatamente. Tocantins, Por ia exemplo, ficar por lá. todos aqueles que já estavam lá naquela região do Tocantins, ali no chamado Bico do Papagaio, se eles quisessem ficar lá, eles tiveram a oportunidade de ficar lá e serem efetivados no estado do Tocantins. E se não quisesse, poderia voltar para o Podia estado de ficar Goiás. aqui no estado de Goiás. Entendi. Exatamente. Nós rachamos. Foi uma parte para lá e outra para cá. E essas, eu não sei nem como é que chama isso aí. As condecorações. Sim, brevês. São os brevês. Então, por exemplo, esse aqui é o brevet que faz Tem como pegar, curso... só um minutinho, Gabriel, tem como pegar aqui chama brevês, né? São os brevês dos cursos. Tem? Tá? Tá pegando. Aí que é o brevet do curso de negociador, aqui é o brevet do curso de inteligência, que é o brevet do curso de análise criminal. Então, quando a gente consegue identificar, ó, o Borba ali, ele já fez o curso tal e tal. Tá. O militar olhar isso, Ele vai saber, né? Então, a gente consegue identificar a formação, as especialidades que o militar fez. E do lado de cá são as medalhas. Aí cada quadradinho desse é uma medalha, um reconhecimento diante do tempo de serviço, olha que bacana. O mérito, um serviço bem estetado, um destaque operacional. São chamadas as divisas, não? O que são as divisas? Não, as divisas são os praças, né? Então aqui no braço. Aí um risquinho é soldado, um triângulozinho, né? Um semitriângulo. É soldado, 2 é cabo, 3 é terceiro sargento, 4 é coisa. Aí aqui vem as insígnias. Aí os oficiais já têm insígnias. Aí uma estrela é segundo tenente, 2 primeiro, 3 capitão, 2 pratas e uma amarela major, 2 amarelas e uma prata tenente coronel e 3 amarelas coronel. O senhor está no Everest aí, né? Estou quase chegando. Aliás, se o senhor tirar o nome Tenente Coronel Bob, o militar que olhar vai saber a sua formação e vai saber qual que é a sua patente. Exatamente. Olha que bacana. Exatamente. Então, quase uma maçonaria. Não é? Desse jeitinho. Agora, fazer um tema polêmico. Vamos lá. O senhor já deve ter ouvido falar do experimento de Stanford, né? Você já viu, Paulo? Do aprisionamento de Stanford. Sim, a simulação. Escolheu 24 pessoas, era para ficar 14 dias, ficou só 6. Exatamente. 12 era guarda, 12 era prisioneiro. E o resto ficou louco. Como controlar? Não sei quem foi que falou que aquele que tem o poder tende a dele abusar. Como controlar isso? Através de 2 situações primordiais. Uma formação bem feita é primordial. Eu vou acrescentar uma terceira. Uma corregedoria forte e um acompanhamento da saúde, sobretudo mental, dos nossos policiais. E aí eu já adianto que o projeto que vocês têm? Que eu tenho uma pergunta. A gente ainda peca muito nesse acompanhamento.
A gente, apesar de ter uma estrutura boa, a gente tem um hospital, a gente tem psicólogos, a gente tem toda uma equipe ali que é possível fazer o acompanhamento, mas a gente ainda não chegou no nível de excelência. Tanto que a gente tem, né, as polícias militares como um todo, tem um alto índice de suicídio, tem um alto índice de dependência química e alcoolismo, e até mesmo drogas, né? Produto controlado, medicamento forte e tudo mais. Então, a gente ainda tem esse mal dentro da polícia. Então, a gente tem esses filtros. E é algo muito, assim, um experimento de Stanford casa muito, porque, assim, a gente pega indivíduos, sobretudo quando a gente não proporciona uma formação muito bem feita para tentar ali separar. Por isso que a gente tem ainda essa questão de chegar lá, dar aquele choque de realidade no indivíduo. Meu irmão, você quer ficar aqui mesmo? E nos cursos de operações especiais, onde o indivíduo é levado muito ao extremo, isso é mais forte ainda. Então, ele é submetido a um estresse ali, chega a chegar perto da humilhação, exatamente para saber se é aquilo que ele quer mesmo, né? E isso a gente já separa muitas situações e traz o indivíduo a uma realidade, sobretudo a uma consciência de que ele é e do poder que ele tem, e a gente consegue controlar isso um pouco. O que pode ser desviado diante da submissão de altos estresses a esse indivíduo, tanto que GPT, Rotan, os homens de preto aí, eles têm, dentro do meio dele, uma questão de estresse e de consumo de produtos controlados muito grande, algo que a gente vem sempre acompanhando. Mas, assim, eu creio que a formação ela é primordial e o acompanhamento, né? Porque, assim, querendo ou não, a gente tira um indivíduo de uma sociedade doente, né? De uma sociedade que ela não tem ali um nível, vamos se dizer assim, de excelência e de cidadania em sua totalidade, e a gente entrega um poder muito grande para ele, porque entregar uma arma na mão do indivíduo, claro, é muito complicado, né? Então, assim, a gente tem que fazer um acompanhamento muito forte. E à medida que for identificando os desvios de conduta, a gente tem que ter a maturidade institucional de cortar na própria carne. Então, eu creio que esse é o caminho. Então, pela resposta que o senhor deu, essa experiência que foi irresponsável. Porque você dá um poder de polícia para uma pessoa que não é polícia. Mas não é, Paulo. Colocaram numa universidade de Stanford, selecionou 24 pessoas brancas, classe média. Você escolhe ser guarda ou você escolhe ser prisioneiro. E aí, a ideia é essa do poder. Pensou, eu quero ser policial, eu quero ser... Não, você era só no experimento. Eu sei que era o experimento, mas dava um poder para o indivíduo sobre a outra pessoa. Aí começava a dar choque. Olha, você vai dar choque. O fato dele infligir a dor... Não é essa experiência não que você está falando. É outra, essa que eu estou falando. Não, porque tem uma outra que ele separou um pessoal para ser... É isso mesmo. Prisioneiro e guarda. Só que ele dava poder a ele para ele infligir. Não, mas tem uma outra experiência do choque, que na verdade a pessoa nem tomava choque, ela simulava... Não, isso é outra coisa. Tá, então, mas de qualquer maneira é o seguinte, por exemplo, um policial, depois que ele passa num concurso para policial, ele vai passar um período de treinamento. Sim. Que é um período, né, considerável. E a questão psicológica, da técnica, tudo. Aí, de repente, eu vou fazer uma experiência. Vem cá, vocês vão ser policiais. Quem quer ser policial? Eu acho que isso demonstrou a irresponsabilidade, tanto é que foi a primeira e única experiência. É uma experiência psicológica. Uma experiência psicológica. Agora, eu lembro, quando eu gostava muito do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e teve eu não sei se eles já conheciam essa história, que eu achei muito interessante, tinha um caipirinha lá que era o Zé Carneiro. E a dona Benta viaja e fala, você que vai cuidar aqui. Em pouco tempo ele virou um ditador. É isso que o experimento de Stanford é isso. Você entendeu? Então, um cara totalmente despreparado, mas você coloca ali, entendeu? Porque dá o poder a ele e o poder vai subindo ao ponto dele virar um certo tipo de sádico, e dele fazer aquilo que ele acha interessante. Aí, por que todos os regimes, assim, se você for pegar na teoria, é o céu na terra, e tudo deu errado, por exemplo, em relação ao comunismo. Por que o Fidel ficou tanto tempo no poder? Justamente por quê? Porque para mim, a coisa mais bem inventada na política chama-se poder tripartite. Entendeu? Sim. Executivo, legislativo e judiciário. Um pode xingar o outro, pode odiar. Não deveria ser assim.
bom ou ruim, tem que ter controlar, né? isso, entendeu? Porque até para controlar a ditadura do povo, porque se você dá total poder ao povo, ele vai crucificar a crise de novo. Isso aí tem que ter, todo mundo tem que ter uma parcela de poder, mas ninguém pode ter o poder absoluto. Porque é aquela história que eu falei para ele mais cedo. Quem tem o poder tende a dele abusar. Exatamente. Quando você o divide, você coloca alguém para colocar o freio. Igual, por exemplo, a corregedoria é um freio. E Então, a gente tem ainda, só te cortando, a cadeia de comando, que também Sim, não claro, deixa é um de ser freio. outro É freio, claro, é óbvio. né? Então, se a gente pega o soldado, que é muito, sim, a gente vai ter o tenente que vai identificar, que por sua vez, se ele não identificar, vai ter o capitão, e a gente tem toda uma cadeia que consegue imprimir alguns filhos. Mas não é algo supremo, mas a gente consegue. Deixa eu te contar bastante. um exemplo de um menino que trabalhou comigo. E para mim ele é o exemplo de Stanford. Era igual eu, um cagão. Era advogado, trabalhou comigo no escritório, fez concurso para a polícia de DF. Passa o tempo, eu não vou falar o nome dele aqui não. Passa o tempo, um ano depois eu encontro ele. Ele vai no meu escritório. E moço, como é que tá? E eu começo a conversar. Falei, moço, se eu fosse polícia, eu negócio de estresse e tal, troca de tiro. Marco, eu sou azarado. Falei, por quê? Moço, fiquei tanto tempo no Paraná, nunca teve uma troca de tiro frente a frente com alvejado. Foi só eu sair e teve isso. Eu falei, moço, você era um cagão esses dias, agora você já estava querendo estar lá. Mas talvez a fala dele é porque não participou. Mas eu creio que é a questão da formação. A gente eleva o indivíduo, a gente consegue extrair ali do indivíduo muita coisa, né? Eu confesso para vocês, eu saí ali de menino para homem, foi dentro da formação da Polícia Militar, não tenho dúvida disso. Agora, uma coisa assim, o senhor falou Eu sobre a também era questão cagão. da questão de você cair na graça, né, dos comandados, né, de ter Conquistar ali, né? E conquistar. Eu acho que eu sou um péssimo líder. Por quê? Porque a gente vê no meio político, para você ter a confiança, para você ter você tem que fazer concessões. Muitas vezes concessões que eu não faria em outras situações, mas você faz para que você possa trazer mais. E parece que na polícia é difícil fazer isso, né? Assim, claro que uma outra concessão, mas assim, como agradar? É muito mais difícil fazer isso muito dentro mais da difícil, polícia, né? sobretudo dentro da Polícia Militar, porque a hierarquia, ela acaba nos impondo algumas barreiras muito difíceis de transpor. Mas é que nem eu falei, a gente está dentro de uma mudança de cultura, dentro sobretudo dentro das polícias militares. E a gente vem conseguindo romper essas barreiras a partir do momento que hoje a gente já tem um profissional com um senso crítico mais formado, que ele já passou por uma formação universitária, já é um profissional mais amadurecido, a gente consegue ali direcioná-lo de uma maneira a fazer gestão propriamente dito, né? Então hoje a gente já pensa o seguinte, será que não é necessário a gente abrir as portas para outras profissões para a Polícia Militar e não só bacharel em Direito? Bem pensado. Administrativo, formado em administração, formado para gestão. Até um psicólogo. Psicólogo. Vocês têm um projeto aí de saúde? A gente tem o projeto, eu já falo dele, mas no quadro, a gente tem um quadro médico. Então a gente tem lá para psicólogos, odontólogos e dentistas. Eles entram já direto no oficialato, com exceção dos psicólogos. Não, os psicólogos também hoje já entram. Eles já entram direto e servem direto na nossa área médica, no nosso hospital. A gente tem um quadro médico de oficiais exclusivo para isso. Tem um colega meu que ele é da reserva da Polícia Militar no Distrito Federal e ele falou, Paulo, a situação está ficando complicada no meio militar porque já começa aquele questionamento sobre hierarquia, sobre autoridade, por causa não sei se tem relação com essa questão da pessoa agora, ele é formado em direito, ele tem aquilo, então ele tem uma certa dificuldade em se sujeitar, em se submeter. Isso é uma realidade ou talvez seja uma leitura equivocada de quem já está fora da corporação? Não, eu creio que sim. A gente tem todos os tipos lá de personalidade, né? Mas eu creio que a gente consegue ali direcionar bastante. Eu sempre prego que a formação, ela consegue ali identificar os gargalos do indivíduo e direcionar ele de uma maneira... Já na formação. Já na formação, a gente consegue. E quando a gente não consegue isso
na sua excelência na formação, a gente consegue direcionar ali na sua trajetória profissional e tudo mais. Mas aí a gente voltando, a gente peca muito nessa questão da qualidade de vida dos nossos profissionais, né? E o Major Jader e eu só chamo ele de Jacaré. Eu acho que eu não sei nem o nome dele, se vocês perguntar para mim. O Jacaré, eles estão fazendo lá um projeto que a gente está mapeando a qualidade de vida dos nossos policiais. Então a gente tem um programa, eles respondem um questionário, a gente faz um acompanhamento, faz entrevistas, mede nível de estresse, mede questões de dores no corpo, qualidade de vida, a questão psicológica, se ele está tendo ali algum tipo de síndrome, faz até um acompanhamento no seio familiar. E a gente iniciou um projeto piloto aqui no 16º Batalhão. Esse projeto foi apresentado para o comando da instituição, que gostou, e eu creio que agora já ali para início de fevereiro do ano que vem, ele já vai vir de maneira institucionalizada em todo o 11º Comando Regional, para a gente fazer o laboratório e a partir daqui a gente criar toda a expertise aqui no 11º Comando Regional, a gente levar para toda a corporação e todo o estado. Sem sombra de dúvidas. Vai ser um salto de qualidade da tropa espetacular. E eu acho que para a população. Com certeza, vai refletir lá. Você sabe por quê? Um ambiente desse de força, de resiliência, de sempre estar firme, cara, o cara esconde as suas fragilidades. No mundo em que o homem não chora, no mundo em que o homem não sofre, na polícia ele é potencializado. Aliás, é visto até como fraqueza. Entendeu? Então, assim, você vê muito, até em filme, aquela questão do cara que não quer ir pro psicólogo de jeito nenhum. O militarismo é assim. Porque pra ele aquilo ali é uma humilhação. Ele tá reconhecendo uma fraqueza que ele tem. Aonde o cara vai encontrar a fraqueza? É na droga, é no medicamento, é na bebida. Eu tenho 14 anos de clínica, eu atendi 2 militares. É claro que o militar ele também tem o psicólogo, o psiquiatra que atende ele na caserna lá, né? Mas eu atendi 2. Né, por um plano de saúde que o Fusex, né, que é do Exército, aqui em Formosa, atendi 2 pacientes. Então, eu vejo uma certa... Homem já não gosta, né? Mulher, assim, já fica mais à vontade. Homem já não gosta de terapia. E militar, muito menos ainda. É por isso, porque é colocado sobre a gente a responsabilidade que nós não podemos ter fraqueza, sofrer... Ter angústia. Exatamente, foi forjado ali no sol e na chuva, já passou por toda uma aprovação e você não pode demonstrar sua fraqueza. E isso pode ser muito importante, esse projeto de vocês, porque pode mostrar, deixa eu te falar, você pode ter problemas também, cara. Você pode sofrer, você pode ter angústia, você pode ter suas inseguranças. Isso é normal. Entendeu? Isso é normal. Eu não tenho sombra de dúvida. Inclusive, assim, é claro, só uma virada de chave. Assim, de observação, não é uma constatação científica, não, mas o que eu já observei é o seguinte: depressão, ela comete muito mais pessoas, entre aspas, fortes. Com certeza. Por quê? Porque o cara, Freud fala que a gente é de carne e tem que viver como se fosse de ferro, né? Então o cara, ele vai no limite dele. Uma pessoa que ela não tem essa pretensão de ser tão forte assim, ela consegue contornar. Porque a pessoa forte, eu penso, Paulão, que quando ela chega, ela vai internalizando muito ali, porque ela é cobrada, ela é tida como referência e tudo mais. Então, quando ela estoura, ela já chegou ali no nível máximo. E aí, muitas vezes, quando ela estoura, ela acaba cometendo um ato de desespero, coisa parecida. E na questão até tentativa de autoextermínio. Exatamente. E tem muito, né? Tem muito caso de policial. Muito. A gente tem caso do colega matar os outros dentro de uma viatura e se autoexterminar. Tem uma colega minha que aconteceu isso. A mãe dela dizia que, a mãe dela policial, não sei se civil ou militar, que o índice de suicídio era muito alto porque a pessoa, ele porta uma arma. Então, às vezes, você pensa no autoextermínio, mas eu não tenho uma arma. Agora eu penso em ter uma arma. Você tem a ferramenta para isso. Mas eu creio que o ambiente que provoca uma pressão, ele é ainda mais preponderante, mais potencializador para isso. É lógico que tendo a arma ali facilita, né? Ele vai chegar ali no momento de decisão dele, vai facilitar. A arma está aqui, eu já vou fazer. Mas, com certeza, o grande problema é a pressão que a gente sofre dentro dessa atividade profissional. Porque eu me lembro de desculpa, Marcos, só para não perder aqui, acho que você se lembra também de um policial militar aqui de Formosa, que suicidou, ele envolveu num acidente, um profissional exemplar. Foi esse não. Ele é um profissional exemplar, muito policial. Eu não sei se envolveu num acidente, eu acho que nesse acidente, eu acho que ele não estava certo,
E ele chegou, viu a pessoa dentro do carro, voltou, pegou a arma e se suicidou. Não é assim... Porque assim, quando um indivíduo chega nesse patamar, sobretudo dentro do nosso meio, talvez o catalisador para que ele tome essa atitude pode ser algo que a gente julgue até ser assim... Uma bobagem, uma bobagem. Mas para ali ele já está internalizando tudo. A cobrança dele, né? já está assim, o nível de estresse dele está tão alto que muitas vezes aquele fato para ele é um fato que propicia ele era o pino da granada, né? E se o senhor prestar atenção, quando chega a isso, dificilmente você vai ter tentativa, sempre é consumado. Sempre é consumado. No meio aqui do civil, às vezes o cara toma um remédio, tenta Exatamente. 18 vezes o suicídio tomando dipirona. Então, assim, mas no militar parece que toda tentativa é exitosa. Não, é exitosa. É exitosa porque ele já está num nível extremamente Isso, elevado é e isso mesmo. porque ele tem ali as ferramentas para... E ele vai fazer, parece que ele está disposto a fazer. Não tem jeito, não tem jeito. E- Por isso que é necessário um acompanhamento, a gente tentar identificar isso, esse nível de estresse, esse nível de depressão dele ainda num estágio menor para a gente tentar ajudar, porque dificilmente a gente consegue uma solução quando ele chega no nível máximo. Vou fazer uma outra pergunta agora dentro da minha área. Nós estamos vivendo ultimamente, até em razão do desembargador do estado de Goiás, que tem se batido muito sobre o papel da polícia militar no âmbito investigativo. Sim. Sobre aquela questão de atitude suspeita, está sendo muito discutido isso, né? E estamos vivendo um dilema. O STJ está chegando, o ministro Rogério Schietti tem anulado muitas operações, muitas condenações com base em invasão de domicílio, entende que não se pode, que a fundada suspeita tem que ser mais do que apenas a aparência. Como é que a polícia tem feito para ver se consegue pacificar isso? Isso é um grande desafio, doutor Marcos, e eu vou falar, a gente não vai achar a solução enquanto a gente não tiver o ciclo completo de polícia. Enquanto a gente não tiver o ciclo completo de polícia, a gente não vai solucionar esse problema. A gente sempre vai chegar em determinados pontos em que a gente vai criar novos paradigmas, em que a gente vai criar novas teorias e a gente sempre vai ficar no âmbito da teoria e da discussão se pode ou se não pode. No meu ponto de vista, e eu estudo bastante isso, eu sou um estudioso, para vocês terem uma ideia, depois que eu saí da academia, eu fiz o curso do bacharelato em Direito, fiz o curso de formação de oficiais, e depois, quando eu saí aspirante em 2000, eu iniciei as minhas pós-graduação a partir de 2001. E eu nunca deixei de estar fazendo um curso de pós-graduação, coisa. Então, pra você ter uma ideia, eu tenho 7 pós-graduação. Eu terminava uma e já iniciava outra. Então, fiz várias. Eu fiz gestão prisional, eu fiz inteligência, eu fiz gestão pública, gestão de pessoas e tudo mais. Então, assim, eu sempre me procurei a ser um estudioso dentro da minha área, sempre atuei muito dentro do meio acadêmico de entender tudo isso. Eu acho que assim, a segurança pública brasileira, ela tem que evoluir no ponto da gente ter ciclo completo de polícia e polícias em todas as instâncias. Por exemplo, é muito comum a gente ter dentro da polícia militar defensores de a gente não ter a polícia municipal. Já passou da hora da gente ter a polícia municipal. E a polícia municipal que tem o ciclo completo de polícia. Aquela polícia... Seria o guarda, né? Seria o guarda municipal. Ele ter o poder de polícia e ele ter o poder de polícia de iniciar um caso, investigar aquele caso e entregar ele para o judiciário. Uhum. Da mesma maneira que a polícia estadual, por exemplo. Nos Estados Unidos, a gente tem lá várias polícias. Uhum. A gente tem, para vocês terem uma ideia, a gente tem 3.000 e alguma coisa, tipos de polícia lá. Caramba! E todas são de ciclo completo. Elas iniciam o caso e entregam o caso. O que diferencia uma da outra? A sua jurisdição e o seu nível de competência de crimes. Por que a Polícia Federal se transformou numa instituição tão respeitada como ela é hoje? Porque ela se especializou em determinados tipos de crime. Ela não sai verificando crime de menor potencial ofensivo. Tanto que essas grandes apreensões que a gente vê das polícias militares no Brasil, 2 toneladas, um caminhão com 3, 4 toneladas... Dificilmente até troca tiro, né? É refúgio da Polícia Federal. A Polícia Federal liga e falou, olha, tá vindo um carregamento, prende aí para nós. Da mesma maneira, é a Polícia Militar sobrecarregada, por exemplo, com a perturbação de sossego, o crime do menor potencial ofensivo Que poderia ser feito por um guarda. Por guarda municipal, pela Polícia Municipal. Então, a gente tem que ter o ciclo completo de polícia.
a força policial, dentro da sua jurisdição e dentro do seu nível de competência de atuação, ele tem que ter ali a competência de atuar de maneira ostensiva, de ter uma sessão dentro da sua própria instituição para fazer a investigação e já entregar o caso solucionado para o judiciário. Já passou da hora. Enquanto a gente não ter o ciclo completo de polícia, a gente não vai evoluir nesse ponto. A gente sempre vai ficar nas questões das teorias e das discussões. Aí a gente leva para um outro lado. Tem que unificar. Eu creio que se a gente for unificar primeiro para depois ter o ciclo completo de polícia, a gente nunca vai sair do caminho. Tanto que é exemplo que várias outras polícias, seguranças de outros países, eles têm ali vários tipos de polícia com o ciclo completo. Então, eu creio que se a gente evoluir no ciclo completo e depois tentar trabalhar uma polícia única, que também eu vejo que é um caminho muito bom, né? Tanto que as melhores polícias do mundo são polícias únicas. Eu vou tentar contextualizar, que eu acho que o Paulo não está entendendo. Não, porque o mais leigo aqui sou eu, né? Isso o que o senhor falou, eu entendi. Mas assim, não corre-se o risco, por exemplo, de ficar aquele jogo de empurra? Não, olha. Eu não vejo que tem problema, porque a partir do momento que a gente delimita uma jurisdição territorial e um nível de competência dentro da lei, acabou. Olha, a polícia municipal, ela vai cuidar da perturbação do sossego e dos crimes de menor potencial ofensivo e classificá-los. As forças estaduais vão atuar nos crimes de médio potencial ofensivo, tráfico de droga interestadual, a questão do roubo, a questão do sequestro e tudo mais. A Polícia Federal vai atuar nos crimes transnacionais, nos crimes de colarinho branco e tudo mais. Então, estabelecendo o quadrado de cada um muito bem definido, não temos problemas. O exemplo maior com colaboração, disso, né? Tem a colaboração ainda, pode haver. Tanto é isso que nos Estados Unidos a gente tem essa quantidade de polícias e funciona uma maravilha. Uma maravilha. O que eu estava falando com ele aqui, Paulo, às vezes não sei nem se você conseguiu entender, como se for que você é leigo. O que acontece? A polícia militar ela é ostensiva. A polícia civil que é a polícia investigativa. Então o que acontece muito em flagrante? Quem está na rua operacionalizando é a polícia militar. A polícia civil ela chega depois de vocês. Exatamente. O que tem acontecido muito? O policial, através de inteligência, de monitoramento, vê que a prática do crime está ali, começa a olhar, monitorar e dá um flagrante no sujeito. Isso tem chegado no Poder Judiciário e falou assim, peraí, ele não pode fazer isso. Porque quem tinha que fazer isso é a Polícia Civil. Ele não tem o poder ele não de tem investigar. poder de fazer isso. Aí o que acontece? Você chega lá na frente com a condenação, o ministro igual do STJ fala assim, está anulado. Tá anulado. Desde a prova, acabou. Porque a gente tem uma atuação em que a gente divide a cadeia da persecução penal. A persecução penal que inicia ali no momento em que a polícia aborda, até ali a conclusão do inquérito para entregar para o judiciário, a gente tem duas laranjas. Então, uma coisa não se comunica com a outra. Então, o entendimento da força policial ali no momento da abordagem, muitas vezes não vai ser o entendimento ali na hora da investigação, e aí acaba que a gente produz muita, vamos se dizer assim, não é nem erros, a gente produz muitas oportunidades para se quebrar toda a persecução penal. E dá para ser otimista num quadro desse, coronel? Porque eu entendo o que ele falou, para mim é muito simples tudo isso que falou. Marco regulatório. Acabou. Lei. Ó, Polícia Civil Militar, você também pode investigar. Acabou. Porque essa é a grande questão. É o ciclo completo. Fácil de resolver. Fácil. A força policial, seja ela municipal, seja ela estadual ou seja ela federal, a partir do momento que ela se depara com um crime, ela tem a competência de iniciar toda a investigação, fazer toda a persecução penal e verificar se aquele indivíduo é culpado ou não e entregar para o judiciário. Eu sou tão leigo que, para mim, você sabe qual é a polícia ideal que está mais próxima de mim. Não é? Mas aí a gente tem, Paulão, tudo isso, por exemplo, lá, dentro do FBI, a gente tem, por exemplo, você vê em filmes que fala assim, o cara, você saiu agora de investigação, você vai atuar no trânsito. Então lá eles têm toda a cadeia. Ele tem um policial que é fardado, que vai atuar ali na abordagem. Ele tem dentro da mesma instituição um indivíduo que é um investigador e vai fazer a investigação, mas se trata tudo dentro da mesma instituição. Quando a gente pega um fato
e a gente fraciona ele em várias instituições, é o grande problema. A gente vai ter ali atuações distintas de instituições que não se comunicam da maneira que tem que se comunicar, e elas nunca vão se comunicar da maneira que é necessário. Se prega muito, tem que aperfeiçoar. São instituições diferentes, são formações diferentes. Se a gente não colocar o ciclo completo para que a força policial ela faça todo o ciclo investigativo, até mesmo pericial, a gente sempre vai estar nessa problemática de não conseguir realizar um trabalho em que vai dar condições para o judiciário julgar da maneira que tem que ser julgado. Sempre vamos estar as nesse Forças dilema. Armadas, ela tem o Supremo dela, né? Ela tem ali Tem. o corpo, a Polícia Militar não. Tem também. Tem também? Tem também. Só que a lei fala, Paulão, que para criar o tribunal militar tem que se ter, se eu não me engano, um efetivo acima de 40 mil homens. Ah, tá. Então, por exemplo, São Paulo tem, Minas Gerais tem o tribunal Mas é os crimes militar. básicos militares. né? Só os Tipicamente, crimes né? militares. Só os É crimes crime militares. Quando a gente não tem um efetivo acima, se eu não me engano, é de 40 mil homens, aí o próprio judiciário cria uma auditoria militar. Que o juiz é um juiz de carreira normal. Hoje tem auditoria. Tem uma auditoria militar, né, que funciona lá em Goiânia, a auditoria militar. E aí, nos crimes militares, tem uma junta militar. Inclusive, eu faço parte dela. Aí a gente tem o auditor, que é um juiz de carreira normal, e aí a gente tem uma junta de 5 militares, oficiais superiores, em que a gente julga junto com o auditor militar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, até de intercâmbio, mas até uma constatação. Não sei nem se é uma constatação. A relação da polícia com o advogado ultimamente tem sido muito conturbada, né? A OAB participa? Ou o senhor acha que a OAB deveria participar na formação desse profissional? Mostrando o nosso lado. Eu acho que deveria. Eu acho que deveria ter uma participação e uma integração muito maior. Porque, assim, não vou atuar aqui como advogado do diabo, mas eu vejo até a própria atuação do advogado, dentro dessa persecução penal como um todo, como um indivíduo que não está inserido totalmente dentro da persecução penal. Ele é um indivíduo que muitas vezes as forças policiais dizem, não, o caboclo está vindo aqui, ele está sendo inserido aqui. É lógico que a gente tem a questão da ampla defesa, do contraditório, tudo muito bem delineado, mas eu ainda, como profissional de segurança pública, eu não vejo o profissional da advocacia, né, e eu fiz o OAB, quando eu me formei, eu fiz a OAB, só não tirei, porque eu não posso, né, mas passei de primeira e tudo mais. Eu não vejo um trabalho, e aí eu faço aqui a meia-culpa, tanto por parte da OAB quanto por parte dos órgãos de segurança pública, de conseguir inserir o advogado da maneira correta dentro dessa persecução penal. Porque muitas vezes acaba que o advogado, né, da mesma maneira que a gente tem, agora eu sou polícia, advogado também acha advogado, que carteirada de advogado. A carteirada do advogado. Então, enquanto a gente não quebrar esses paradigmas um pouco melhor, em colocar a atuação um pouco mais convergente, a gente vai ter essas problemáticas. É porque eu acho que se conversar, por exemplo, eu quando vou em qualquer abordagem que tem a polícia militar ou que tem a polícia civil, eu não tento atrapalhar a operação, faz do jeito que você acha que tem que fazer, eu só vou olhar se os direitos fundamentais dele estão sendo observados. Agora, como você vai fazer, o que você vai escrever, o que você vai colocar, para mim não me interessa. Exatamente. Eu fico discreto, eu acho. Você vai atuar, vai ter o seu momento de atuação, né? Então eu creio que falta aí a gente evoluir um pouco, tanto das forças policiais entender a atuação do advogado. Como advogado também entender a polícia. Atender a atuação da polícia. Olha, vai ter o seu momento. Né? Muitas vezes a gente vê ali o advogado querendo atuar ali dentro da ação policial e vice-versa. Sim, claro. Aí a gente sempre vai ter essas controvérsias. Eu digo porque volta e meia a gente tem alguns problemas. Até fez um TAC, inclusive. Sim. Foi feito um TAC numa ação civil pública, porque o advogado meio que foi agredido exatamente. Na Praça da Bíblia. Ele fez um TAC, tipo assim, que quando o sujeito se identificar como advogado, dá uma maneirada, né? E tal, e aguarda um momento. Tanto que a gente teve uma invasão de uma casa do advogado. Agora, recente. Né? E eu vi o Bruno Pena aí, que é candidato pela Chapa 2, né? Até indo nas redes sociais, se posicionando.
Mas é uma situação polêmica. São paradigmas que eu creio que a gente tem que evoluir bastante. Mas nós vamos Com avançando. certeza. Agora, na reta final, a gente falou de muita coisa daquilo que dá certo, né? Agora, vamos para um momento mais descontraído. Lá no release, a gente falou de um mico e o senhor não falou, né? Porque mico é complicado, né? Mas Não, qual a foi gente, o mico? rapaz, Paulão, a gente tem mico demais. Nossa, já passei muito mico. Eu sou muito bobão assim e tudo mais, meio voador. Mas a gente tem muito micos, né? Um dos micos seria esse lá, né? De eu achar que eu ia chegar lá, ia ser oficial e tudo mais. A gente foi colocado lá para cortar capim, não sei o quê. Mas tem um que, assim, que meus amigos do meu, que não é militar, sempre curtem muito com a minha cara. Eu tenho um compadre, o Alano, e a gente tava, acho que era no hospital, e eles estavam organizando uma viagem. E aí eu cheguei lá e lá em Goiânia tem aquela churrascaria Gramado, né? Aí eu cheguei lá, falei assim, e aí, na hora que vocês saírem daqui, não, meu aniversário de casamento, eu vou levar a Raquel lá pra Gramado e tal, não sei o que. A gente tem a Gramado lá na T63, lá no coisa. Aí eu virei pra ele é meio do bolso. Falei, uai, você vai levar ela pra da T63 ou lá do coisa? Ele falou, não, pô, vou levar ela lá pra Gramado. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Nossa. E aí eles curtem com a minha cara muito. Mas eu tenho várias outras passagens, como eu falei, e eu gosto ali na hora da resenha, a gente acaba tomando um pouquinho mais, a gente fica um pouco mais bobo e paga muito mico. Eu pago um mico direto, e eu acho que vou morrer pagando esse mico, que é o seguinte, eu, como professor 30 anos, eu já dei aula para muita gente aqui. E nós entrevistamos uma vez um casal super simpático, colecionador de carros antigos, né? Terminou, eu fui agradecer, né? Falei, prazer em conhecê-lo. Não, você foi meu professor 3 anos. Esses dias, a gente estava entrevistando todos os vereadores que foram eleitos agora, né? Chegou lá um cara, prosa boa, a gente conversando, terminou a entrevista, chegou lá. Falei, bicho, ó, gostei muito de conhecer. Rapaz, você foi meu professor. Direto, não, cara. mas Você já foi professor de um delegado isso aí, aí, né? isso aí eu já fiz demais. Eu faço isso aí direto. Porque assim, acaba que a função é muita pessoa. Não, mas é direto. Eu tô assim, o caboclo chega, ô, Borba, como é que tá? Rapaz, eu falo, da onde é que eu conheço? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Cadê os óculos? É difícil. Eu vi 2 episódios engraçados. Uma comigo, que o cara me deu um contrafogo que eu não soube. Pô, você lembra de mim? Eu falei, claro, e ele de onde? Não, eu já. Não, quando eu já levei umas 2 dessas, eu parei. Do coração, mas de onde? Ernesto, nós tava no baile do Rubinho. Ah, você tava lá. Aí, que até tiraram minha foto lá com a Políticas e as suas pérolas. Aí chega um cara, você não lembra do meu nome, Ernesto? Lembrou o nome e o sobrenome. Aí o cara surgiu, como é que não lembro de uma carniça dessa? Não, mas eu fui colocado em xeque, aí eu paro. Agora, quando a pessoa chega, tá, eu vou levando. Aí na hora que ele fala assim, você não tá lembrado de mim, não. Eu falo, rapaz, você me desculpa, eu não tô mesmo, não. É muita gente e a cabeça já tá começando a ficar fraca. E outra coisa... Agora, uma coisa que é um salvo-conduto maravilhoso é a Covid, né? Depois da Covid. Não, mas isso, Maria, Deus me livre. Um amigo nosso, muito amigo seu, na audiência meio polêmica, envolvendo 2 pessoas aí. Depois em off eu falo pra você quem que é. E eu advogando pra onde chegou, doutor, estou lembrado de nada. Depois desse Covid eu não lembro de nada. Brasil, um abraço. Brasil, sacanagem. Abraço, Brasil. Eu não queria arrumar problema, mas doutor, não estou lembrando de nada com Covid. Agora o mico do Brasil Júnior, que também foi formidável, das marmitas lá na pecuária, né? Ele pediu, como é que era? Era 3, sei que o cara trouxe 300, aqui tem a língua meio preta. Você sabe a história que seu Jorge Chaves, você não conhece aqui não. Tinha um eletricista chamado 16, era 16, ele foi comer um frango caipira, num desses lugares, ele falou, para quantas pessoas? Aí eu mais 16. Chega lá, 16. Ah, mas eu também... Sério? Não, moça, é eu 16 aqui. O apelido do cara é 16. Se foi eu 16. 16 tá todo mundo aqui. Paulão, nós chegamos ao final, foi tão leve, tão rápido, né? Muito Diz rápido. que tudo é bom, que é bom dura pouco. Disse quem tem a ejaculação precoce. Rapaz, e depois dessa noitada, né? Boa Dessa demais, noitada. foi muito Nós nem bacana. tocamos em política,
Pois então, é, né? então tem que ter agora Tem que ter uma da a polícia, parte segunda, dois, né? a A parte parte dois. 2, né? Aí ele vai vir o Borba. Porque você tá conhecendo o Tenente Coronel Borba. Rapaz. Ele vem veio- todo bonitinho. Ele fardado, né? Pensei que ia chegar aqui com camiseta, né? A gente ia botar... O Borba, quando eu conheci lá na casa de Cadu. Não sei se eu falei pra você, eu falei pra alguém. O Borba é o cara, polícia menos polícia que eu conheço. Todo mundo fala isso. Porque assim, quando ele tá na rua, no dia você nem percebe que ele é polícia. Eu, assim, é difícil, lá em casa é uma briga total, porque fala, vamos sair. A minha roupa é camiseta, bermuda e chinelo. Tanto que lá em casa o pessoal... Exatamente. Tanto que lá em casa agora já evoluiu, que agora compraram lá pra mim um chinelão mais invocado. Esse que parece, você coloca o pé, é mais chique. Mas assim, eu só vou de sapato quando eu tô no meu momento de lazer, se for extremamente obrigatório. Caso contrário, eu não vou. E eu agora eles me colocaram na sinuca de bico, porque o meu de 13 era como a minha, andava de chinelo, só que agora ele tá mais bodinho. Papai, não acredito que você vai sair pra um restaurante de chinelo. Não, porque você, esses dias você tá andando, não, coloca um tênis, hein? E eu vou pra restaurante chique lá, é briga, e eu vou de chinelo, pelo amor de Deus, não sei o que. Eu já tenho cara de indigente, né? Não, mas eu também gosto muito de chinelo. Eu também sou muito relaxado até demais. Agora, todo ano eu faço uma promessa. Esse ano eu vou fazer diferente, eu vou andar de terno, porque a minha profissão tem muito disso. Eu acho que eu sou o advogado mais desleixado que tem em Formosa. Ando de camiseta, ando de tênis. Mas aí é que eu acho que tanto você quanto o Coronel Borba, vocês são tão profissionais, assim, ele é tão policial e você é tão advogado, que sabe que está muito além do estereótipo, entendeu? Então, não sei, aquele advogado cabeludão lá, o Cacá, como é que é? Cacai. O cara vai... Você vai Parece pensar, que você é meio folclóricozão. Assim. Então, assim, eu acho que é aquela pessoa assim, que já é tão seguro, tão consolidado naquilo, que é que Não, mas faz eu já tanta participei diferença. sim de algumas resenhas em que eu cheguei lá e o pessoal não sabia, e eu chegava lá, principalmente quando eu tinha menos cabelo branco, aí, né, ele é major. Os caras, vocês estão curtindo com a minha cara, esse menino aí é major, esse não é major nunca, não sei o quê. É porque você não tem o estereótipo do exatamente. polícia, aquele de ficar ganhando lugar, E de lado. Aquele jeitão. Tranquilo. Tem duas pessoas que eu acho assim na sua segurança. Danilo é outra figuraça. Você vê Danilo. Danilo é a Maurício, você confunde ele, na verdade, é com Peba, né? Não, eu acho que oficialmente foi a primeira entrevista, porque a gente fez um piloto com o Antônio Vitor, né? Isso. E a primeira entrevista nossa E oficial... nós encerramos a temporada hoje, começamos com o delegado, terminando com o coronel. Com o Coronel, né? Bom demais da conta. Mas encerrando a temporada, nós estamos retomando a temporada. Não, essa temporada nós encerramos agora e vamos voltar Isso. Já vamos voltar logo com ele na parte 2. Pronto. Embora, Combinado? Pronto, combinadíssimo. Então fechou. E vocês também do outro lado, combinado. Para estar junto com a gente novamente. E deu muito certo, né? Pode falar que é gravado agora, não? Pode. Não pega bem, né? Falando em gravado, vocês já colocaram o outro episódio no ar, não? Já divulgou? Já. E aí vocês vão mandar pro Coronel também esse episódio. Essa luzinha hoje, ela tá pegando no meu olho. De repente a gente pode abrir uma sessão e fazer ao vivo. Nós podemos nas próximas. O que acontece? Nós tínhamos 2 episódios. E aí, política, esse negócio, me colocaram no purgatório. Agora eu tô tentando sair do purgatório. Não sei se irei pro inferno ou pro céu. E aí ele falou, vamos acabar esses 2 episódios da temporada? Eu falei, vamos. Aí faltava um. Falei, Paulão, vamos escolher um candidato, um convidado a dedo. Deixa que nós pensar. Nós passamos 15 dias escolhendo. E o senhor foi escolhido, exatamente. dado pelo belíssimo trabalho que o senhor tem praticado aqui na polícia. Acho que engrandecendo mais ainda, né, o papel da Polícia Militar. Tenho grandes amigos lá. E ficamos felizes com a presença. Nossa, eu que o senhor já é um formosense, né? Opa, com certeza. Olha, na abertura do programa, né, e até pela falta de deferência, eu chamei o senhor de o cara. E o senhor vai me perdoar, vou continuar chamando o senhor do o cara. Eu o senhor é o cara. Viu? Faço muita questão, fico muito contente de ter esse tratamento por sua parte. Fico mais contente você me chamando do cara do que de coronel. Então fica aqui. Tem aqui um presente pro senhor, viu? Isso aqui é a caneca do Jô, né? Caneca do Paulão. O caneco do Paulão. Você vai... tá sempre tomando caneco aqui no final. Aqui, eu já ia meio que dar o tumé, falei porque eu tenho lá na minha sala lá, eu faço 2 coleções, eu faço de caneca e de medalhas de moedas militares. Então eu tenho lá, eu falei assim, eu tenho que levar uma dessa aqui para colocar lá na minha coleção, mas muito obrigado. Espero que o senhor não leve essa caneca e depois não me empreenda. Gente, olha... não posso garantir nada.
Já pensou? Dependendo de quem for o pedido. Ai, coisa boa. Eu tô aqui flutuando. Bom, gente, olha, aqui o nosso Coronel Borba, ele disse no release que ele é uma pessoa que faz amigos com muita facilidade. Eu creio que você agora já está no hall dos amigos, né? Sinta-se em casa sempre e a gente retorna depois, novamente, com... Coronel Borba, nosso primeiro... promessa é dívida, viu, Coronel? Pagarei com o maior prazer. Então, fechou, gente. Um beijo no coração. Muito obrigado, Marcão, mais uma vez. Muito obrigado, Coronel. Até a próxima, se Deus quiser. Pode, quem não pode se sacode. Pode vir quente, do porteiro ao presidente. Se você pode vir quente. Quem pode vir quente. Pode vir quente.